Já estamos ao vivo aqui no YouTube. Muito bom dia, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco nesse último dia de transmissão da Tech Week. Mas não se enganem, porque hoje temos palestras muito boas. Então acompanhem atentamente aí, que hoje o dia vai ser bom, tá? Então, eu sou o Lucas Luz, hoje eu vou estar fazendo tanto o casting quanto a parte da transmissão. E nosso palestrante de hoje será o Carlos Giordano, ou para os mais íntimos, o professor Giordano. O professor Giordano é mestre em administração, doutor em ciências sociais e pós-doutorado em inteligência artificial. O professor é professor de graduação e pós-graduação, além de ser professor da nossa FATEC. Ele também é consultor de empresas públicas e privadas, especialista em estatística empresarial, gestão apoiada por indicadores, business intelligence e big data. Então vocês já viram que o currículo do homem é grande. E além disso, é um metaleiro dos bons. Então, espero que vocês curtam a palestra de hoje. E qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo aí, Tati, beleza? Sem mais delongas. Lucas, posso começar? Eita, já deu um tropeço aqui, só para mostrar que Não, acontece, é normal, né? eu passo a palavra agora para o professor Giordano e espero que vocês gostem da palestra. Muito bom dia a todos. É muito bom estar aqui. Vocês sabem quanto eu gosto, né, do contato com vocês, das aulas, né, dessa interação que nós temos, né? Então, muito bom dia a todos, aos alunos, né, aos meus alunos e aos convidados que estão assistindo. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Um instante só, por favor. E, Lucas, por favor, só confirma se a tela está compartilhada. Está cheia? Ficou perfeito? Um instante só. Pronto. Apareceu? Tá, eu descompartilhei. E vou compartilhar novamente. Uma janela. E tela cheia. Vamos ver. Agora foi? Tá ok. Lucas, eu vou pedir um favor especial para você. Se os colegas, né, se quem estiver assistindo fizer alguma pergunta, você pode me interromper. E eu acho que fica bem dentro do tempo, né? Porque às vezes a pergunta cabe exatamente naquele momento que eu estou conversando sobre determinado assunto. Bom, pessoal, o que eu vim fazer aqui hoje, né? Eu vim dar algumas notícias para vocês, né? Eu vim conversar com vocês sobre o futuro de vocês, né? Sobre o que nos espera nos próximos anos, né? Eu sou apaixonado pela área de tecnologia da informação, eu adoro programar, eu adoro fazer sistemas, eu adoro modelar sistemas, essas coisas, né? Então, é a nossa área, nossa paixão, né? Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, e quem é meu aluno, eu já falei isso em sala de aula, é que vocês escolheram o curso certo. Né? Escolheram o curso certo porque análise e desenvolvimento de sistemas, ele é um curso que vai preparar vocês para tudo isso que está por surgir aí, que nós vamos ver hoje na palestra. Né? Um segundo ponto que eu destaco também é que vocês escolheram a instituição certa. Né? Porque a FATEC é uma instituição de ensino tecnológico muito boa, né? Com bons professores, boa estrutura, né? E um terceiro tópico, vocês escolheram a Zona Sul, né? Que a Zona Sul, hoje, ela tem, na estrutura da faculdade, ela tem professores maravilhosos, ela tem um currículo muito bom, e ela vai preparar vocês muito bem. Então, parabéns a todos vocês por essa escolha. Porém, essa escolha, ela tem os seus desdobramentos, que é o que a gente vai ver agora, né? Vamos ver os desdobramentos. Então, o que eu vou conversar com vocês? Eu vou conversar especificamente
sobre uma profissão, né, uma profissão que, sem dúvidas, ela é uma profissão que vai exigir muitos bons profissionais e que é uma oportunidade para que vocês que gostam, né, dessa área se especializarem, né, e se encaixarem aí nas oportunidades que vão aparecer, que é o cientista de dados. Para começar a conversa, eu gosto sempre de dar um panorama, né, e nós tratarmos o contexto. Então, tratando do contexto, o que nós vamos, né, o que nós vamos trabalhar hoje? Primeiro, eu vou falar sobre a transformação digital, para contextualizar, né, onde eu quero chegar. Depois, eu vou falar da ciência dos dados, do cientista de dados, né, que é o nosso tema de hoje, que é o que eu queria conversar com vocês, a formação desse profissional, os empregos, né, possíveis para esse profissional e as perspectivas, né? Então, eu vou tratar um pouco do futuro de vocês, né? Eu faço uma pergunta nas salas de aula, né? E quem foi ou é meu aluno sabe disso. Onde você vai estar daqui a 3 anos? Onde você vai estar daqui a 5 anos? Onde você vai estar daqui a 10 anos, né? Quer dizer, nós todos temos que ter essa perspectiva, né? A perspectiva de onde nós estaremos no futuro. E é claro que, como nós escolhemos essa área maravilhosa, que é a área da tecnologia da informação, as oportunidades são imensas, né? Nós temos aí na nossa frente um cenário maravilhoso, né, de oportunidades. E eu vou explorar apenas um deles, que é o de cientista de dados, tá certo? Então, começando e contextualizando, deixando o cenário um pouco mais claro, eu começo falando da transformação digital. Eu não preciso entrar em muitos detalhes, principalmente para nós, da nossa área, mas a transformação digital ela está à nossa volta, né? Existe claramente uma tendência a essa transformação, né? A essa eliminação de papéis, eliminação de processos burocráticos, tudo está se digitalizando. O Covid, por um lado, trouxe más notícias, né? Pessoas morrem, né? Muito ruim isso. Mas, por outro lado, essa crise do Covid nos apresentou oportunidades únicas, né? Nós mesmos aqui na FATEC, com as aulas presenciais online, tivemos oportunidade de praticar a transformação digital. Nós olhamos as empresas e verificamos que as empresas também estão praticando fortemente a transformação digital, não só com relação ao teletrabalho, mas com relação às vendas, aos contatos com os fornecedores, aos contatos com outros protagonistas, né? Então, essa transformação digital, é só você olhar à sua volta, ela está acontecendo. E é praticamente obrigatório. Passa a ser um item da estratégia da empresa se transformar digitalmente. Essa semana eu vi o presidente da Via Varejo dizendo que as vendas por e-commerce do negócio perfaziam 25% das vendas. E hoje perfazem 50%. Ou seja, dobraram, né? Você vê? Os negócios, né, estão feitos digitalmente. Eu tive o diagnóstico de Covid positivo há algum tempo, hoje estou livre, né, já estou recuperado. E a consulta, uma delas eu fui no hospital, fiz os exames, né? Todas as outras consultas foi pela internet. Quer dizer, conversei com uma médica, com um médico e com outra médica, fazendo o acompanhamento, né, da minha recuperação, que felizmente eu tive muito poucos sintomas, quase nenhum, fui quase assintomático, mas pela internet. Então, a transformação digital, ela é um componente muito importante para as empresas. As empresas estão se preocupando com essa transformação digital, estão investindo, né, tanto para os seus negócios, como para também reforçar os seus processos. Então, a transformação digital, né, integra tecnologia digital, né, em todas as áreas da empresa, onde for possível, está acontecendo, o que demanda mudanças fundamentais de tecnologia, né, cultura, operações e entrega de valor aos clientes e a outros protagonistas.
Para aproveitar melhor as tecnologias emergentes, isso é a nossa área, né? E sua rápida expansão nas atividades humanas, uma empresa precisa se reinventar, transformando constantemente os seus processos e modelos de negócio, né? Então está muito claro, que a digitalização, que a inclusão de dispositivos, a inclusão de sistemas, a inclusão dessas novas paradigmas, né, da transformação digital é irreversível, é praticamente obrigatório, né? Significa, inclusive, se livrar de tecnologias legadas ultrapassadas, que custam caro à empresa manter, além de alterar a cultura da companhia para apoiar a rápida adesão que segue a transformação digital. Então, primeiro ponto basilar da nossa discussão de hoje, a transformação digital. Ela é obrigatória. As empresas precisam investir nisso. Há claro interesse na transformação digital hoje e também é um assunto importante e popular nos meios de TI, né? Se você for observar os negócios das empresas, você percebe nitidamente a inclusão da transformação digital, né? Porém, já se discute as soluções baseadas nas transformações digitais há muito tempo. Não é nenhuma novidade, né? A transformação digital ela já acontecia. A partir mais ou menos de 2010, isso se reforçou. As empresas começaram a investir um bom volume de dinheiro, né, na transformação digital, e ela vinha num certo passo. A Covid, né, fez com que isso fosse extremamente acelerado, né? Então, hoje nós temos uma aceleração muito grande com relação a isso. E hoje é um componente estratégico para as empresas, né? No momento em que se identificou que as empresas tinham capacidade de processar e armazenar grandes quantidades de dados, aí começamos a entrar nós, né? Os processos e soluções naturalmente começaram a se desenvolver utilizando-os em larga escala. Peraí, pessoal, então agora nós estamos começando a entrar naquilo que é o foco da palestra hoje, né? Que é a transformação digital, a implementação de tecnologias, as melhorias de processo, as melhorias nas tomadas de decisão e o início de armazenamento de grande escala de dados. Aí é que começa a nossa, vamos dizer assim, o nosso caminho do cientista de dados. Quer dizer, muita tecnologia, muitos sistemas, muitas soluções, muitos armazenamentos. Quer dizer, nossos dados começam a ser armazenados de uma determinada maneira, né? Dessa forma, a taxa de surgimento de novas tecnologias acontece agora em ritmo exponencial. Quer dizer, ocorreu e hoje está exponencial, fazendo com que cada vez mais as empresas se adaptem a fim de se manterem competitivas. Então, é obrigatório, né? Então, onde nós estamos? Nós estamos no seguinte: transformação digital, exigência de pessoas que participam, que fazem acontecer a transformação digital. Transformação digital, um volume muito alto de dados armazenados. Agora eu tenho esse arcabouço de dados e vou precisar trabalhar com esses dados de uma forma inteligente, né? Então, nós estamos exatamente nesse ponto. E aí surge a ciência dos dados, que é uma ciência que não é nova, ela sempre existiu, mas que hoje adquiriu uma determinada importância pela facilidade da inserção das tecnologias em função da transformação digital e pela quantidade de dados que você armazena, pela quantidade de dados que trafega, pela quantidade e diversidade de dados que existem disponíveis. Então, se observou oportunidades únicas na hora de eu trabalhar todos esses dados que estão armazenados. Então, só relembrando um pouco, hoje eu tenho esse volume imenso de dados, mas nem sempre foi assim, né? Lá atrás, os processos, claro que as empresas funcionavam, né, pessoal? Os processos continuavam existindo. Mas os processos eram baseados em papel, eram baseados em processos sequenciais que às vezes necessitavam de um agente para levar determinado documento do lugar A para o lugar B. Hoje nós temos as redes, tá certo? Então eu comecei a minha carreira profissional
como agente logístico documental, né? Que hoje é bonito falar assim, né? É correto falar assim, mas era o antigo office boy, né? O boy. Agente logístico documental. E o que era o agente logístico documental? Era a rede. Né? Era quem levava documentos do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e assim por diante. Então você tinha todos os processos, e é claro que funcionavam, e provavelmente os modelos dessa época eram modelos muito bons, mas eram baseados em ficha de papel, 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 papel. Se vocês olharem a mesa desse senhor aqui, ó, você vê que aqui estão, né, todos os componentes do processo em que ele participa. Provavelmente esse fazia uma tarefa, passava para ele, depois passava para esse, e esses papéis todos eram circulados. Claro que hoje isso é feito digitalmente. E aí está um banco de dados. Isso aqui eu posso chamar de um banco de dados, é um banco de dados, né? Quer dizer, todos esses papéis, em determinado momento, serviram para apoiar um processo. E provavelmente esse processo, ou processos, eles funcionaram e a empresa faturou, vendeu, pagou, recebeu, né? Pagou impostos e etc. Olha aqui, ó, isso aqui é uma espécie de banco de dados. Está um pouquinho bagunçado, né? A moça aqui vai ter algum trabalho para fazer tabulações, né? Para tirar relatórios. Esse aqui já é um pouquinho mais organizado, né? Em que você pegou esses papéis e organizou em caixas, né? Vocês, às vezes, até hoje, numas empresas mais tradicionais, você ainda vê essas caixas de papéis com documentos dentro. Né? O problema aqui era como fazer conta com isso, né? Era como tabular, mas, evidentemente, que o processo funcionava. Hoje não, né? Hoje você tem os bancos de dados espalhados onde você quiser, né? Em data centers, em servidores específicos, em redes, na própria nuvem, né? Muito uso de nuvem hoje, né? Computação compartilhada, redes. Então, hoje você tem esses mesmos dados, né? Claro que dentro de sistemas que trataram esses dados, que fizeram os processos acontecerem, você já tem armazenados, né? Esses dados em bases que é possível você fazer um trabalho mais avançado, né, de análise desses dados. Então, é aí que se desenvolveu a ciência dos dados. A ciência dos dados está exatamente aí, né? Em você fazer processamentos e armazenamentos. Coletas, sistematização e armazenamento. Depois você sumariza, calcula, correlaciona, ou seja, usa os instrumentos estatísticos e matemáticos que são aderentes aos seus processos. E aí você gera e apresenta informações. Você gera e apresenta informações para dar apoio às operações de monitoramento, de controle, por exemplo, e também gera apresentações e informações para tomada de decisão. Né? Então, essa é a ciência dos dados. A ciência dos dados é participar durante o processo, organizando os dados e fazendo com que eles se arrumem de uma determinada maneira. Depois, né, ou online, ou em tempo real, ou depois, para uma análise posterior, gerar informações e apresentações para os gestores trabalharem, né, e até para apoio às próprias operações. Quem recebe as informações interpreta e decide, interpreta e controla, interpreta e monitora, interpreta e faz as coisas acontecerem, né? E ao final, né, essa ciência dos dados, ela permite que as pessoas, ou até robôs, né, hoje até tem robôs executando essa função, resolvam, né, problemas. Né? Minha produção apresenta muitos defeitos. Ué, vamos resolver esse problema, né? Vamos analisar os dados, ver o que está acontecendo. Minhas vendas estão caindo. A satisfação dos meus trabalhadores está diminuindo. Você tem problemas. Então, você tem, sim, nos processos, você tem armazenamentos que foram feitos, que você pode, sim, através da ciência dos dados, né, abordar, né, esses armazenamentos e, evidentemente, fazer cálculos para que você tire informações relevantes disso aí. Né? Essa é a tal da ciência dos dados. Aí você usa cálculos, né, não importa quais sejam,
E aí eu chamo a atenção de vocês para as disciplinas que vocês têm de matemática, estatística, inteligência artificial, né? Atentem para essas disciplinas, porque se lá na frente você quiser trabalhar como cientista de dados, você vai ter que ter alguma relação com essas disciplinas. Estatística, matemática financeira, pesquisa operacional, análise de conteúdo, análise de discurso, né? Você vai ter que construir modelos para que os sistemas de informação trabalhem essas informações, né? Você pode também trabalhar com bancos de dados internos do que aconteceu na empresa, ou pode trabalhar com bancos de dados externos que você compra, que você fez parcerias, né? E outros tipos, né? Então, você tem sim na ciência dos dados, você tem todo um arcabouço de conhecimentos, você tem sim que se especializar, né, em alguns componentes dessas disciplinas, para que você consiga trabalhar lá na frente, porque a ciência de dados exige cálculo, né? Pode ser até qualitativos, como no caso da análise de conteúdo e análise do discurso, mas, no final das contas, você precisa ter um bom conhecimento disso. Então, não é só programar. Programar é uma parte. O que programar? Como modelar? É um outro componente importante, né? Porque o programador, no final, é o operacional, é o que digita os códigos. Quem modela, quem planeja as soluções, quem planeja as apresentações, né? Tem que entender um pouco de cada componente desse. E aí a apresentação, né? O segredo é a apresentação. Na ciência dos dados, quando você faz todos os cálculos, o próximo passo é fazer as apresentações. Gráficos, tabelas, quadros, textos, né? Vê? Você precisa saber modelar a informação, e esse modelamento, ele exige um tipo de apresentação. Então, faz parte, sim, do que é necessário para o cientista de dados trabalhar. Então, relatórios impressos, digitais, gráficos, tabelas, dashboards. Trabalhamos muito com dashboards, né? Outras apresentações, depois quem vai receber, quer dizer, você fez a apresentação para quem? Né? Como que a pessoa vai receber? No celular? No computador? Vai receber em outra mídia? Vê? Isso tudo faz parte da ciência dos dados. Quer dizer, faz parte dessa nova ciência que trabalha com esses dados armazenados e processados, né? E aí, as interpretações, né? As interpretações são das pessoas, dos próprios sistemas, né, que podem tomar decisões, podem decidir ações operacionais. Pessoas e sistemas, que é o que acontece hoje, né? Uma parte das pessoas trabalham com os dados, com as informações que vieram dos dados, e outra parte os sistemas. Robôs de software, você sabe que os robôs de software estão avançando, muito cuidado, vocês aí que se dedicam só à programação, né? Cuidado que lá na frente robôs vão programar, né? Então, vê se vocês encaixam aí nesses próximos anos, onde é que vocês... Lembra onde vocês vão estar? Que vocês entendam que tem robôs que vai... Então, talvez os seres humanos, eles têm que executar uma função que é o de cientista de dados mesmo, né? Que tem uma parte de programação, claro, mas que tem outros componentes que são obrigatórios. E mesclas, né? Robô, pessoas, sistemas e assim por diante. O importante é que essa interpretação, ela faz com que os processos funcionem melhor e também as tomadas de decisão sejam mais acertadas, né? Tudo isso em função do sucesso da empresa. Acabou aparecendo uma pergunta aqui da Bruna Santos. Ela perguntou, há alguns anos atrás, o professor de TI Marcelo Zufo, da USP, comentou sobre a entrega de correspondências por drone. Isso seria real já? Entrega de correspondência por? Sim, não, mas já existem muitos testes, né? Sendo feitos, a Amazon, né? A próprio Google, né? Já existem sim, drones funcionando aí com entregas, né? Principalmente de pacotes, né? É evidente que isso precisa ser regulamentado, isso precisa ser feito provavelmente em muita organização e infraestrutura, porque você imagina, você tem que criar vias no céu, você tem que criar ruas no céu,
para os drones navegarem. Numa certa altitude, o drone vai para lá. Na outra altitude, o drone vem para cá. Qual a distância de um drone para o outro? Porque você imagina um mundo futuro aí, e agora eu estou deixando a minha imaginação vagar, né? Aquele monte de drone voando pelos que atente para isso, né? A logística, sem dúvida, vai usar os drones, né? Os drones, eles vão fazer parte de soluções muito importantes, né? E eu queria lembrar que para você fazer o drone funcionar, você tem sistemas, que precisa de gente como nós, né? Para fazer o sistema, modelar o sistema, projetar o sistema e assim por diante. Mas você, como é jovem, vai viver muito tempo ainda, você vai ver muitos drones voando. Vai sim. Eu entendo que os drones... Então, olha só, eu estou falando de cientista de dados hoje, mas uma outra área importante né, do nosso mundo é essa, né? Desses softwares, de toda essa infraestrutura para que os drones funcionem. Olha que interessante. E certamente os drones vão ser guiados por robôs, né? Não vai ser seres humanos, né? Provavelmente. Bom, com relação ao uso, aí você faz, né, toda essa estrutura de ciência dos dados, você cria os relatórios, os dashboards, né, cria toda essa parafernália de informação e de controle das operações. E aí quem vai usar isso? Né? Para que a gente vai usar isso? Para controle, para decisão, comparação e outros usos. E quem vai usar isso? Tanto nas empresas públicas como privadas. O nível estratégico, o nível gerencial, o nível operacional, né? Então isso se espalha na empresa toda. Então a ciência dos dados, ela é suporte para a construção de todos esses instrumentos para que pessoas e robôs dirijam melhor as empresas, né? E nós estamos aí, nós estamos inseridos aí. Eu só queria lembrar que quando eu falo robôs que vão tomar decisão, não esqueça que o robô, provavelmente, no começo, todo o desenvolvimento dele, em termos de sistemas, né, em termos de software, foi feito por pessoas, né? Pode ser até que em um certo momento não se use mais as pessoas. Mas, inicialmente, como nós falamos em robôs, nós estamos falando de nós também, né? Então, ciência dos dados. Agora, fechando. A ciência dos dados combina vários campos, incluindo estatística, cálculos matemáticos, métodos científicos e análise de dados para extrair valor dos dados, né? Então, quando a Netflix, a partir do que você assiste, a partir do que você dá o like, a partir desses milhões, né, de assinantes que existem pelo mundo, decide produzir um filme novo, com um determinado assunto, e até escolhendo os atores e atrizes que vão trabalhar, isso pode vir da ciência dos dados. Isso pode vir de análises muito sofisticadas. Vê? Então tem sim usos muito importantes aí, né? Uma empresa que tem uma logística deficiente, para melhorar a logística dela, né? Prazo de entrega, se o componente chega quebrado ou não, ou seja, tem problema de logística. Ela pode usar a ciência dos dados em função de tudo que ela armazenou nos seus processos, nos seus sistemas, para tentar resolver o caso. Vê? Então, a ciência dos dados é sim né, um campo de estudos hoje que é muito promissor, muito promissor. Né? Para quem gosta, seria bastante interessante investir tempo e dinheiro nisso aí. Aqueles que praticam a ciência de dados são chamados cientistas de dados, ó nós aí, né? E combinam uma variedade de habilidades para analisar dados coletados na web, smartphones, clientes, sensores e outras fontes. Não importa, pessoal. A ciência dos dados, né, ela analisa dados coletados. Se é voz, se é imagem, se é vídeo, se é banco de dados, né, configurado, né, padronizado, não importa. A ciência dos dados, ela atua sobre dados, né, e vai gerar aquelas informações que nos interessam. E aí chegamos no cientista de dados, que é o meu assunto hoje, né? Que é o que eu vim aqui conversar com vocês.
na palestra. Né? Bom, o que faz, né, o cientista de dados? Conhece, é hábil e é competente em transformar uma significativa quantidade de dados em análises, visões e abordagens baseadas em fundamentos de administração e gestão, visando o controle das operações e a tomada de decisões. Então, hoje, e eu estou pegando só um recorte, é isso que o cientista de dados faz. Ele primeiro pode participar da elaboração dos sistemas, né, que vão dar apoio às operações e apoio às decisões. Depois, em tempo real, porque você pode sim fazer o sistema funcionar em tempo real, gerando informações, né? A ciência permite isso. Ou depois, quando você tem aquela base de dados muito grande, um Big Data, por exemplo, você também, né, aplica a ciência dos dados, o cientista de dados vai aplicar a ciência dos dados para trabalhar essa imensa base de dados do que aconteceu ou o que está acontecendo. As avaliações e relatórios gerados servem de apoio ou mesmo de encaminhamentos de decisões a colocar em prática em seguida. Combinando ciência dos dados, modelagem, estatística, análise e habilidades matemáticas, juntamente com boas análises dos negócios, o cientista de dados, né, ele descobre as respostas para as perguntas que ajudam as organizações a tomar decisões objetivas e com alta probabilidade de correção. Vocês veem a nossa importância? Vocês percebem que nós, cientistas de dados, a importância que nós teremos e já temos, né? E lá para frente até eu vou mostrar alguns exemplos do nosso trabalho, né? Tecnicamente, pois não? Pode falar. O microfone no OBS para eles conseguirem ouvir as perguntas também. A Bruna Santos, ela fez um complemento à pergunta dela sobre os drones de entrega e ela complementou com, por exemplo, a entrega de remédios pelas farmácias por drone. Por exemplo, a entrega de remédios pelas farmácias por drone. Agora, com a pandemia, seria uma alternativa para diminuir a contaminação? E aí eu vou passar também a pergunta do Welber Santos com um complemento do Antônio Evangelista. Então, o Welber perguntou quais os passos para ser um especialista em ciência de dados. E o Antônio complementou com quais seriam os primeiros passos para quem quer entrar nessa área. Bom, então respondendo para a Bruna. Sim, Bruna, sim. Você pode notar que você anda nas ruas, né? Você sai de casa, você deve estar trabalhando, né? Não sei se você está com teletrabalho, mas você vê a quantidade de motoqueiros, né? De meninos e meninas fazendo entregas com as motos, né? É impressionante, né? O delivery, né? O tal do delivery, né? Você falou de remédios, mas tem comida, tem qualquer coisa, né? Então é só você sair às ruas, você vê a quantidade desses meninos e meninas, né? Trafegando nas suas motos. Sim, pode ser substituído por drones. Hoje já seria possível. É que essa pandemia acabou com a gente, né? A gente acabou tendo que se recolher, né? Temos que fazer as coisas diferentes. Mas assim que essa fase passar, com as vacinas e tal, eu entendo que o mundo, né, o mercado, a forma de modelagem dos negócios não vai voltar à situação antes da pandemia. E um dos componentes que talvez tenha uma implementação e um investimento importante seriam os drones, né? Porque aí você evita que essa circulação, né? Então, eu vejo sim os drones, claro que tudo é regulamentado, precisamos acertar isso, né? Vocês percebem, né, Bruno? Isso aí é uma coisa, é uma modificação significativa, né? Os drones, eles devem sim fazer parte da nossa vida. Eu queria lembrar você, Bruno, como cientista de dados que você pode ser no futuro, que todo esse sistema que vai dar apoio aos drones vai recolher muitos dados. Vai armazenar muitos dados em bancos de dados. E aí nós teremos
né, você como cientista para fazer essas análises, né, a melhor rota, melhor entrega, se entregou, se não entregou, né, vai ser maravilhoso para nós trabalharmos essas bases de dados geradas pelos drones. Sim. A segunda pergunta dos rapazes, eu peço, por favor, rapazes, que vocês acompanhem os slides, que nos próximos tópicos eu abordo exatamente isso. Tá? Então, só tenha um pouquinho de paciência, que eu vou abordar isso sim. Claro que eu vou abordar, né? Beleza. Bom, Se o senhor puder, nós temos mais uma pergunta do Antônio Evangelista. sim. Ele perguntou, como tudo está sendo automatizado, a profissão de cientista de dados não corre o risco também de ter automatização? Já ouvi falar... Opa. Perdão pela tosse. Aí, completando a pergunta, já ouvi falar que DBAs não são mais tão necessários como antes. É verdade? É verdade, é verdade. É interessante isso, né? Nós mesmos cavamos o nosso buraco, né? Quer dizer, através da Deep Learning, né? Da Machine Learning, nós criamos, né? A capacidade dos próprios softwares, né? Gerarem, né, informações, gerarem outros softwares, né? Sim, isso, mas eu entendo que, Evangelista, você ainda vai viver, espero que você viva mais de 100 anos, mas ainda eu entendo que você, com 100 anos, nós veremos alguns avanços com relação a isso, mas ainda a eliminação completa não. Eu imagino que essa mudança de os seres humanos praticamente não participarem de todo esse desenvolvimento deve demorar um pouco. Mas se você está fazendo a pergunta para mim e eu fazendo uma previsão de futuro, eu acho que sim. Eu acho que programadores, a função, programador, digitar código, os robôs vão fazer. E conforme eles vão adentrando, né, cada vez mais a esse mundo e os próprios códigos, elaborarem códigos, isso vai avançando. Mas deve demorar, viu, Evangelista? Você pode ficar tranquilo que toda a sua vida, todo o teu sucesso, e você vai ter muito sucesso, eu desejo isso para você, aliás, desejo a todos vocês, nós ainda seremos úteis. Eu entendo que por essa geração, a sua geração, ainda nós seremos úteis, como na nossa área. Talvez o seu filho, o seu neto, ele já não tenha tanta oportunidade na nossa área. Né? Por isso que é muito importante você ficar conectado. Você ficar olhando o que está acontecendo. Você não ficar sentado. Né? Você não se acomodar. Porque você tem que estar constantemente vendo o que está acontecendo na nossa área. Quais são as oportunidades e no que eu preciso investir para continuar tendo sucesso e continuar tendo participação na área. Né? Mas existe sim a possibilidade, Evangelista. Tecnicamente, os cientistas de dados se pautam em iniciativas baseadas em BI, né? A BI vamos dizer assim, um assunto anterior. Né? Tecnologias de informação, administração de banco de dados e inteligência artificial. Hoje a moda é a inteligência artificial. Né? Eu estou fazendo um pós-doutorado em inteligência artificial, baseado em inteligência artificial, e eu estou maravilhado. Olha que eu tenho idade, hein, pessoal? Eu tenho muito conhecimento, né? E eu estou ficando maravilhado com o potencial da inteligência artificial. Né? Realmente, ela vai assumir aí papéis muito importantes nos negócios e nos modelos. Já nas áreas de negócios, os cientistas de dados se associam a profissionais que dominam o negócio, a fim de encontrar soluções a respeito de cada problema específico em avaliação. Porque assim, pessoal, o cientista de dados, nós temos uma formação técnica muito boa, né? Vocês aí na FATEC Zona Sul vão ser muito bem formados. Quer dizer, na hora que você completar o curso tecnológico, você é um profissional importante, valioso. Porém, como vocês mesmos podem perceber, modelos de negócios, às vezes a gente não tem muitas disciplinas, né? Tem uma disciplina aqui, uma disciplina ali, talvez do Loyola, a disciplina do Silas, a disciplina do Bonetti, né? Mas vocês negócios, né? Então não tem problema, pessoal, não tem problema. Você é um cientista de dados, você pode se associar a pessoas do projeto. Você pode chamar para o projeto pessoas que conheçam negócios, conheçam modelos de negócios. E aí vocês, juntos, modelam, né, coisas maravilhosas aí. Você com todo o conhecimento como cientista de dados e as outras pessoas com o conhecimento
de negócio. Isso você vê muito na implementação de ERPs, né? No ERP você tem a equipe da empresa que conhece negócio, e você tem a equipe que está implementando o ERP, então você tem aquela junção daquele grupo para fazer essa conexão, né? Então isso vai acontecer. Agora, se vocês quiserem, tiverem disposição, tiverem recursos, de depois do curso técnico, né? Desses cursos mais... Quando se fala curso técnico, é o nosso curso da nossa área, né? Vocês fazer um pós-graduação em administração, pós-graduação em estratégia, pós-graduação em modelos de negócios, pós-graduação em projetos, ou seja, outros conhecimentos para complementar o teu conhecimento como cientista de dados seria interessante. Não esqueçam que nunca mais vocês vão poder parar de estudar. Se você parar de estudar, você está fora. Você está fora do mercado. E não esqueça que uma tendência que existe agora é que quando você fica mais velho, você é mandado embora. Então, muita atenção para montar empresa, né? Atenção, hein, pessoal? Atenção, ouçam o que o Jordano está falando e modelem o seu futuro. Aí, né? Exemplos. Problemas de entrega de produtos, né? Indicadores mostram distância do pedido perfeito. Então, veja, você tem um problema de logística. Você não consegue entregar os produtos para o teu cliente no prazo, você tem problemas de estoque, não entrega todo o pedido que o cliente pediu, você tem problema de entrega e o produto chega quebrado, a embalagem chega danificada. Vê? Aí você tem todos os sistemas por trás disso, imagina-se que a empresa pratica a transformação digital, e você tem todos os dados que estão armazenados para você fazer essas análises. Aí você vai fazer as análises e detectar por que você não consegue entregar, por que a tua logística é deficiente. Outro, ticket médio, né? E a colaboração do lucro de determinadas categorias de produtos. Então, você é comércio ou você é produto, né? Você faz produto e você está com problema de diminuição de ticket médio. Determinadas categorias de produtos que você comercializa ou vende, né, ou fabrica, não estão dando o lucro adequado. Ah lá, pessoal, cientista de dados. Né? Pode ser que você precise da ajuda de pessoas que entendem da modelagem administrativa. Né? Problema de desempenho do sistema de informação com relação a erros e correções, quer dizer, seus sistemas apresentam muitos erros. Né? E é retrabalho o tempo todo. Né? Vê? Então você tem sim, dentro daquele volume imenso de sistemas que rodam na empresa, para a empresa funcionar, você tem sim armazenamentos aí importantes. Né? Grandes armazenamentos para você praticar a ciência de dados como cientista de dados. Né? Okay. Aí agora respondendo a pergunta dos meninos que haviam feito, né, Lucas? Formação. Bom, existem as skills, né? Os conhecimentos básicos, né? As habilidades básicas, mínimas, desejadas. Então, essas são as mínimas. Conhecimentos matemáticos e estatísticos. Então, vocês que fizeram as aulas de estatística, de matemática, professor Ricardo, professor, quem que deu estatística para vocês? Leôncio, talvez, né? Vocês acabaram, evidentemente, fazendo as disciplinas, né? Aprendendo, mas vejam como é importante. Né? Então, todos aqueles conceitos matemáticos e estatísticos que foram passados para os professores, talvez na época que vocês tiveram as disciplinas, vocês não enxergaram o potencial e onde os professores queriam chegar com todos aqueles ensinamentos. Está aqui, ó. Quer dizer, aquilo que você aprendeu lá, você vai ter que programar agora. Sim? Você vai ter que modelar agora. Então, você precisa, né, ter assim, um desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e estatísticos. Né? Isso qualquer um de nós pode alcançar. Para com esse negócio que você não gosta de matemática e estatística. Né? Afinal de contas, você é da área DDS. Tá? Linguagem de programação. Básica, hoje, mínima, para trabalhar com ciência dos dados. R e Python. Sem conversa. Lembrando que tem API para tudo. Você tem aí várias outras empresas que fornecem módulos prontos que você só manda a sentença, né?
você submete a sentença com todos os detalhes que são necessários, e isso está na documentação, e o próprio módulo, a API, ou o que quer que seja, devolve para você a resposta. Né? Então, o mínimo R e Python, né, pessoal? Isso aí vocês teriam que se esforçar. São as duas linguagens que são básicas para a ciência dos dados. Depois você tem que saber fazer extração, transformação e carregamento de dados, que vocês aprenderam com a Denise, aprenderam lá com o Cerone, que é o ETL. Você precisa saber fazer isso. Porque os dados estão guardados em formas diferentes e eles precisam sofrer algum tipo de padronização, mesmo aqueles que não são padronizados. Uma conversa telefônica. Você tem que, de alguma maneira, aplicar extração, transformação e carregamento para transformar isso em algo inteligível no banco de dados. Então, você precisa conhecer ETL. Análises avançadas e exploração de dados. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer algoritmos de aprendizagem do machine learning. Você precisa conhecer também algoritmos, né, de aprendizado máquina avançado, que eu traduzi como máquina avançado, que é o deep learning, né, ou aprendizado profundo, aí cada um traduz de um jeito. Você precisa conhecer a estrutura de processamento do Big Data. Quer dizer, o Hadoop é o mínimo que você precisa conhecer, e todas as ferramentas do Hadoop. Modelagem e visualização de informações. Quer dizer, tudo isso aqui é a parte técnica. Ao final, depois você vai precisar pegar tudo isso aqui que você sabe usar, e faz parte da ciência dos dados, e como cientista dos dados, vai ter que fazer modelagem e visualização das informações. Vê, no final, você precisa saber visualizar, você precisa saber mostrar as informações. Você precisa saber modelar. Né? Não é só a parte técnica bruta, tem a parte técnica fina, né, do problema, que é a modelagem e a visualização. Agora, Professor? se você for mais profundamente, quais seriam as hard e as soft skills desejadas? Aí já no segundo passo. Aí já com 5, 6, 10 anos de cientista dos dados. Pois não, você ia me interromper? Assim, é que apareceu uma chuva de perguntas aqui. Aí o senhor prefere concluir o raciocínio desse slide? Tá no finzinho? Eu só encerro e aí você faz, tá bom, Lucas? Tudo bem. Faltam 4 slides, 5 slides. Então, olha só que beleza esse slide, pessoal. Aí vocês olham e falam, Jordano, você é maluco? O sujeito, para saber tudo isso, é superdotado? Não, pessoal. Não. É só você se esforçar. É só você querer. O que não pode é ficar sentado no sofá assistindo o BBB, né? Assistindo o jogo do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Você tem que ir à luta. Você precisa dessas hard e dessas soft skills. Você não quer ser cientista dos dados? Programação específica da modalidade ciência dos dados. Eu falei o R e o Python, mas existem outras. Técnicas de machine learning e deep learning. Visualização de relatórios, já havia falado. Análise de risco. Muito risco, né? Análise estatística e matemática. Você precisa saber se comunicar. Vê, isso é soft, não é hard. Habilidades de engenharia de software. Vocês têm uma matéria de engenharia de software, me parece que é com a Denise, se não me engano. Mineração de dados, extração, limpeza e carregamento dos dados de diferentes fontes, é o ETL. Vocês precisam saber fazer ETL. Elaborar pesquisas e habilidades investigativas. Você tem que ter essa vontade de investigar. Você tem que ter essa criatividade de modelar coisas diferentes. Trabalhar com plataformas Big Data. Então, comecem a fazer cursos. Existem um monte de cursos de graça sobre Big Data. Você não vem falar para mim que você não tem, né, não pode, não tem tempo, não vem com essa história. É de graça. Né? O próprio Google fornece um monte de curso de graça porque ele tem o maior interesse, né, em Big Data. Ferramentas em nuvem. Vocês devem ter uma disciplina que trabalha em ferramentas em nuvem. Armazenagem de dados e estruturas. Habilidades de resolução de problemas, tá vendo? Você precisa entender o problema e resolver. Habilidades de trabalho em equipe. Nós, cientistas de dados, só trabalhamos em equipe. Não tem estrela. Um ou outro pode se sobressair. Mas trabalhar com ciência dos dados, né? Ser cientista de dados é um trabalho em equipe. Você precisa aprender a trabalhar em equipe. Interesse em prever tendências e identificar padrões, isso é ótimo, né? Vem do teu conhecimento matemático e estatístico. Pensamento inovador,
habilidades de observação e habilidades de comunicação. Aí vamos falar do emprego, né, que eu acho que é o importante aqui, que foi a pergunta. Segundo o estudo realizado pela IBM, a demanda por empregos na área de ciência de dados crescerá mais de 30% ao redor do mundo em 2021. Então, é sim, uma área em expansão. Hoje, profissionais como cientistas de dados são muito procurados no mercado mundial. Dotar as oportunidades do estrangeiro por meio do teletrabalho. Então, olha só, pessoal. Claro que você pode trabalhar no Brasil, mas com essa coisa toda da transformação digital, com esse negócio do trabalho, né, à distância, trabalho em casa, você pode trabalhar, por exemplo, num projeto na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, né, sendo cientista dos dados. Claro que você precisa falar inglês, né? Inglês é pré-requisito. E a tendência é que isso aumente muito no Brasil nos próximos anos, com empresas querendo ser cada vez mais orientadas a dados. Empregadores típicos. Quem está empregando hoje o cientista de dados? Claro que as grandes empresas que têm estruturas e que fizeram a transformação digital, né? Quem tem dinheiro para montar a infraestrutura, é lógico que elas são as precursoras. Então, universidades e instituições de pesquisa, governo, bancos, companhias aéreas, grandes varejistas, empresas usuárias de Big Data como Google, Netflix, Amazon, Facebook, agências de marketing e departamentos de marketing de grandes empresas, farmacêuticas, alimentos, ONGs, automobilísticas e outras. Claro, né, pessoal? Essas têm mais dinheiro. Essas enxergaram estrategicamente isso. E elas investiram, logo, elas têm, sim, grandes bases de dados para ser trabalhado. E lógico que elas que estão empregando o cientista de dados. Perspectivas. A tendência para o médio e longo prazo é extremamente positiva. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o cientista de dados está entre as top 10 profissões emergentes até 22, o que com certeza elevará ainda mais os salários da categoria. Se antes apenas startups e fintechs apostavam em data scientists, né, cientistas de dados, para os seus quadros de funcionários, a realidade hoje é bem diferente. Empresas tradicionais percebem cada vez mais a relevância e o impacto que as técnicas de data science podem ter em seus resultados. E aí eu peguei alguns salários aqui. Eu peguei o Nubank, pessoal, porque ele é uma fintech, né? A média salarial do cientista de dados, por pesquisa realizada no dia 10, realizei ontem, né, na internet, referente à empresa Nubank, é de R$ 14.300 mensais. Isso, claro, um cientista de dados já com experiência. Os cientistas de dados com mais anos de experiência ainda atingem no banco um salário de R$ 25 mil. Mas é claro, né, pessoal? Para o trabalho que o cientista de dados faz dentro de uma equipe e o resultado que ele dá, esse tipo de salário é quase nada para um banco, pessoal. Para eles pagar R$ 25 mil para um cientista, você imagina os resultados dos trabalhos que esses cientistas de dados apresentaram, quanto deu de retorno, né? Analisando aquela imensa quantidade de dados das operações, dos processos, né? Porém, dependendo da empresa, o salário pode se iniciar em 5 mil, em março de 21, é o salário inicial, para um trainee de cientista de dados. E a média geral apurada, que eu peguei pela internet, é R$ 7.500. Há ainda muita diferença em função da novidade da profissão e das capacidades em termos de remuneração das empresas que contratam o profissional. Então, você vê, está em fase de acomodação isso. Existe a profissão, existe a necessidade, já existem pessoas atuando, mas ainda tem uma certa acomodação. Os RHs das empresas estão se acomodando em termos de salário, do cargo, dentro do cargo da própria função e assim por diante. Eu também peguei na internet algumas empresas para vocês olharem os salários, né? Então, a Vivo paga entre 9 e 10 mil reais. O Santander, 9 mil. A Stefanini, 10 mil. A B2W, que vocês conhecem, né? Imagina a quantidade de dados que tem a B2W, hein, pessoal? Já pensou? 7 mil. E a última aqui, deixa eu tirar a janelinha da frente, é a Indra, paga de 8 a 9 mil. Mas não importa, né, pessoal? Você vê aí que... É claro que esse salário é um salário médio, né?
de alguém que tem algum tempo de experiência como cientista de dados. Então não está mal não, hein, pessoal? Não está mal não. Se você imaginar que num banco, e vamos dizer que o banco tem um retorno fantástico, né, com a ciência dos dados, seria o top, a média não está ruim, né? A média está aí entre R$ 10.000, R$ 14.000 para um sujeito experiente, né? Que hoje não são tantos assim, né? Hoje nós temos vagas à vontade nessa área aí, né? Ok? Então deixa eu. E é isso aí, pessoal. Hoje seria isso que eu teria para apresentar para vocês de colaboração. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu me achar. Me achei. Pronto. Todos veem minha tela? Sim, tá todo mundo vendo seu rostinho no YouTube. Ah, que bonitinho. Então eu sou muito bonito mesmo, então é muito bom. Pois não. Ok, Fala, Lucas. Manda as perguntas aí. beleza. Então vou começar aqui pela da Rafaela Fontes. Existe um perfil específico para quem quer ser cientista de dados? Ou se qualquer um pode ser um cientista de dados? Rafaela, olha só. Eu sou um sujeito que eu tenho mais de 100 livros sobre cérebro. Adoro o cérebro. Nosso cérebro. O meu cérebro, o seu cérebro, o cérebro do Lucas. Eu entendo que o nosso cérebro ele tem algumas particularidades, né? Cada um tem lá o seu cérebro com a sua constituição. Mas eu, assim, como um ser humano otimista, eu sempre gosto de dizer e de pensar que todos nós temos capacidade de aprender qualquer coisa. É que às vezes você vê algumas pessoas comentando que não gostam desse assunto, daquele assunto, do outro assunto. Né? É claro que isso são preferências individuais das pessoas. Mas eu entendo que todos nós, se nos esforçarmos, colocarmos aquilo como né, um objetivo, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Eu adoro o ser humano. Eu acho o ser humano maravilhoso. Né? A evolução, né? A evolução nos trouxe até aqui e um dos componentes principais da evolução é o nosso cérebro. Né? Então, o nosso cérebro ele é fantástico. Então, respondendo a você, sim, não tem. Não tem diferença de sexo, não tem diferença de etnia, não tem diferença de tamanho, não tem, não. Todos podem aprender, desde que você se dedique a isso. É claro que num determinado momento, se você não gostar, não gosta, vai fazer outra coisa. Né? Mas eu, particularmente, adoro essa área. Eu sou fascinado por essa área de descobrir modelos, descobrir problemas, modelar, sabe? Pensar, usar um banco de dados grande, tirar tendências, tirar né, perfis. Eu adoro isso. Isso é uma coisa assim que eu faço com muito prazer. Próxima, Lucas. Beleza. Nós temos uma pergunta do Darlan Moreira. Professor Giordano, como ficará a segurança de dados com robôs cuidando do banco de dados? Muito bom, Darlan. Muito bom, Darlan. Muito bom. É um assunto que eu ia escolher. Quando eu ofereci fazer a palestra para vocês, eu tinha o cientista de dados e tinha segurança de dados, né? Porque você viu, tá uma festa, né, Darlan? Você viu, o último que saiu aí foi dos bancos, né? Então, o Serasa já foi invadido, as operadoras de celular, as operadoras de celular, né, foram invadidas, as plataformas de streamer foram invadidas, o imposto de renda foi invadido, né? Tem aquele Intercept lá, que pegou lá do Telegram as mensagens lá que foram vazadas. Tem uma festa. É uma festa. É um queijo suíço, né? Olha que bonitinho. Né? Sim. Eu entendo que se eu fosse fazer outra palestra, a próxima seria segurança dos dados. Eu entendo que segurança dos dados é o segundo assunto, né? Eu trataria se eu fosse fazer uma palestra. Muito importante. Tem que ter gente que faça a segurança dos dados. E eu vou te falar uma coisa, Darlan, assim, sinceramente, olhando na câmera. Hoje não existe. Você sabe disso, você programa, você trabalha com acesso, você trabalha com acesso a roteador, acesso a site, né? Nós não vamos discutir. É muito fácil invadir qualquer. É muito tranquilo. Você sabe disso. Claro que eu não faço isso, né? Mas se você instalar o Tor e começar a fazer pesquisa na Deep Web,
eu estou falando só desse assunto, não de outros assuntos que são horríveis, né? Você vai ver que tem vários roteiros para você invadir sites, invadir qualquer site. Né? Então eu concordo com você. Concordo com você. Eu acho que está havendo uma certa negligência com relação à segurança. Por quê? Porque custa dinheiro, precisa contratar profissionais bons que custam caro. Quer dizer, é um volume de dinheiro muito grande que a empresa quer fazer. Então, olha que interessante, Darlan. Por um lado, ela quer fazer a transformação digital. Por um lado, ela quer usar a ciência dos dados. Por um lado, os cientistas de dados vão fazer isso. Por outro lado, ela não quer investir em segurança. Você vê, é tudo vazado, tudo vazado. Vazado. Então, se você gosta de ciência dos dados, vá ser um cientista do dado. Se você acha que essa área não te atrai tanto, vá para a segurança. Vá para a segurança. E eu digo segurança geral, né? Já pensou um drone voando, se você consegue invadir o drone? O que você faz? Você faz ele pousar em outro lugar? Você faz ele colidir com outro drone? Né? Como é que vai ser isso? Sim, segurança é o segundo assunto muito importante. Outra, Lucas. Beleza, nós temos uma dúvida aqui do Anderson Diniz. Professor, quais os tipos de projetos são importantes ter como portfólio nessa área? Eu entendo assim, meu último projeto que eu estou participando, inclusive eu estou fazendo uma consultoria agora para uma farmacêutica, eu estou criando dashboards. Por quê? Porque a empresa é muito robusta em termos de sistemas e em termos de sistemas para apoiar os processos, para apoiar as operações, para apoiar a gerência. Ela é robustíssima. Ela é a segunda maior farmacêutica do mundo, né? Está aqui no Brasil, tal, né? É muito bem estabelecida, você deve tomar remédio dela. Só que tem o seguinte, você tem o problema de como apresentar essas informações para todos os interessados, né, que nós chamamos de stakeholders. Né? Então, os projetos hoje que eu noto que estão tendo algum apelo são esses projetos de você usar a ciência dos dados, utilizar cientista de dados e outras pessoas no projeto, mas que mostrem, apresentem os resultados de uma forma amigável, de uma forma inteligível. E principalmente, como no dashboard que eu estou modelando, eu não vou programar, eu vou só modelar. É a própria equipe de desenvolvimento da empresa que vai depois fazer o software, né? Eu estou só modelando. Mas que também, na hora que você faça esses dashboards, eles sejam dinâmicos, em que o usuário, né, quem vai utilizar, quem vai interpretar os dados, ele tenha facilidade, através de comandos, não importa se é pressão, se é clique, né, para também criar algumas modelagens ele mesmo, né, que além de mostrar aquilo que é pretendido mostrar pela modelagem, permita que o próprio usuário crie as suas modelagens. E um outro componente que nós estamos acrescentando agora, e que eu estou começando a acrescentar nesse projeto por causa do meu pós-doutorado, né, é a machine learning. Quer dizer, deixar o próprio software, a partir da análise que ele faz, né, você dá uns parâmetros iniciais, e a partir da análise que ele mesmo faz, ele traga informações que você não programa. Você é programador, você sabe, né? Você digita os códigos em sequência e o programa executa aquele código. Agora não. Agora você dá a esses módulos, né, de software as configurações iniciais e o módulo acha as relações e mostra nas tabelas. Então, eu acho que a tendência é essa. Agora, hoje, você se especializar nisso seria muito interessante. Você pode fazer por etapa, né? Você pode fazer só a primeira etapa da apresentação, a segunda etapa de você permitir que o próprio usuário faça as visões que ele acha que tem que fazer, que já existe isso, né? Não é nada, nenhuma novidade. E a terceira etapa, eu acho que você estaria começando a adentrar a ciência dos dados aí, né? Que é usar um pouco a machine learning. O deep learning, calma. Deep learning seria o próximo passo. É isso. Algo mais? Opa, temos mais umas perguntinhas aqui. Tô até com medo. Pessoal, vocês veem o tempo aí, eu tô tranquilo, tá? Eu tô dando aula hoje, para mim, isso aqui é horário de aula. Eu usei vocês. Se vocês têm
Tempo, viu, Lucas? Se você uma duração esperada, fica à vontade. Eu respondo quantas tiverem aí, tá? Sim, eu avisei o pessoal aqui já e a gente vai responder conforme o horário for permitindo a gente aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Nós temos uma dúvida do Marcelo Paiva. O desenvolvimento da computação quântica pode dar um salto em toda a tecnologia de desenvolvimento de dados? Pode sim, pode sim. E você sabe que é interessante, viu, Marcelo? Que eu leio muito sobre isso, você também lê, né? Tem aí algumas experiências, né, sendo iniciadas. A gente não sabe onde vai dar isso, né? É minha impressão, é minha opinião, tá? Claro que você pode ter pessoas que pensam diferente. É interessante, né? Essa parte quântica aí, nós não temos muito ainda uma noção clara de onde nós vamos chegar, né? Com essa parte quântica. Também é uma outra área interessante de se investir. O que eu vejo é que para os próximos anos, os mais próximos, ainda nós estamos distantes disso. Né? Eu entendo que eu não vou ver isso, assim, em termos práticos, em termos realmente funcionais, em termos comerciais de negócio, mas você vai ver. Eu entendo que lá no futuro, quando você tiver lá uma boa idade, eu entendo que a computação quântica já deva ter algum tipo de iniciativa, mas por hoje a gente só entende que é maravilhoso, que vai fazer coisas fantásticas, que evidentemente vai dar um salto, né, em termos de processamento, em termos de como a informação é trabalhada, né, armazenada e etc. Vai ser muito interessante. Eu vejo com muito bons olhos isso e entendo que vai ser. Se você lá no futuro quiser se especializar nisso, eu acho que é uma boa para você continuar na área aí, útil, sendo útil. Né? Isso aí. Algo mais? Beleza, temos uma pergunta do Michael L. dos Anjos. Bom dia, professor. Para quem está iniciando na carreira próximo dos 40 anos de idade, será mais difícil entrar na área ou ainda dá tempo? Com base em quando for mais velho, seremos demitidos? Isso. Muito boa pergunta, viu? Muito boa. Não. Olha só o que eu estou falando. Quando eu comentei sobre as pessoas mais velhas serem demitidas, é aquelas pessoas que ficam para trás. Perdão se eu não me expressei da forma adequada. Porque não tem idade nisso. Se você é um bom cientista de dados, você é bom. Não tem idade, né? De novo, eu vou falar do cérebro, esse órgão nosso que eu adoro. O cérebro funcionando, né? Você vê, eu tenho 66 anos. Ainda o Alzheimer não está atuando, demência, nada disso. Meu cérebro parece que ainda consegue, né, trabalhar direitinho. Então, você vê, eu tenho 66 anos e estou fazendo um pós-doutorado. Eu tenho 66 anos e me interesso em estudo o dia todo. Eu estudo horas, pessoal. Eu continuo mantendo os meus conhecimentos e acrescentando outros. Então, mesmo com a idade que eu tenho de 66 anos, eu sou requisitado para fazer trabalhos. Não sou melhor que ninguém, não. Eu sou igual a vocês, igual o pai de vocês, o avô de vocês. Não é isso, não sou melhor que ninguém. Eu só estou dizendo que, como eu mantive, vamos dizer assim, o meu nível de conhecimento e tudo que acontece nas áreas que eu gosto, eu continuo acrescentando conhecimento, eu ainda serei útil por algum tempo. Eu quis dizer aquela frase, e por favor, agora eu estou arrumando o significado, é as pessoas que param. Né? O sujeito para, o mundo vai evoluindo à volta dele, que a evolução é clara, né? E o sujeito vai ficando para trás, quer dizer, ele conhece uma linguagem de programação mais antiga, né? Ele não trabalha bem com objetos, só trabalha bem com estruturada, ele, né, deixou para trás lá, não tá com vontade de trabalhar as novas ferramentas Python, eles vão ficando para trás, né? E aí, claro, né, pessoal, ele é descartado. Né? E o pior, né? Quando você é descartado num momento como esse, a defasagem que você tem do seu conhecimento atual para o conhecimento desejado, ela vai se ampliando. E para você fazer essa recuperação, se você pretende fazer a recuperação, fica cada vez mais difícil, né? Então, você que tem 40 anos, nada disso. Vai lá. O que você precisa fazer é se mexer. Não pode ficar assistindo BBB e Verdão e Coringão. Você tem que se mexer. Vai estudar. Vai se atualizar. Ver as tendências. Onde você quer chegar. Pensa sempre assim, Marcelo. Onde eu vou estar daqui a 5 anos? Onde eu vou estar daqui a 10 anos? Se você pensar assim,
você já começa a entender que precisa se mexer. Né? Tá. Mais perguntas? Bom, professor, temos mais algumas perguntas aqui, porém... Você não quer fazer o seguinte? Você tem meu e-mail, né? Claro, você é meu aluno. Sim, sim. Separa essas perguntas e vê se você consegue separar a pergunta e consegue identificar quem fez a pergunta com o e-mail, que aí eu respondo por e-mail, não tem problema. Porque eu estou vendo que nós já passamos do horário aí, né? 10 para 10 já, né? Sim, sim. É isso? Aí eu passo o seguinte, na próxima transmissão eu tento ver com o pessoal que fez as perguntas, o e-mail deles caiu em caminho para você, tudo bem? Isso mesmo, manda para mim que eu faço questão de responder todas, Tá viu? bom, mas... Eu gosto muito de vocês e eu entendo que eu estou, de alguma maneira, colaborando com vocês. Né? Então, para mim, é muito bom isso. Eu me sinto muito feliz em poder conversar com vocês sobre isso, né? Orientar vocês, dar informações, tá bom? E também eu orientei eles de que eles podem fazer essas perguntas para você através do LinkedIn, que está disponível na descrição da live. Então vocês podem acessar lá para seguir o professor Giordano para vocês tirarem suas dúvidas, ok? Ok. Eu sei que vocês têm mais algumas perguntas, mas nós temos que começar a próxima transmissão em instantes. Então eu peço que vocês entrem em contato com o professor Giordano através do LinkedIn ou através do e-mail que ele possa mandar a vocês, ok? Muito obrigado pela presença, pessoal, e muito obrigado pela palestra, professor Giordano. É sem palavras o conteúdo que o senhor apresentou e o quanto que o pessoal ficou empolgado com essas informações sobre ciências de dados. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e tenham um ótimo dia e acompanhem a nossa próxima transmissão. Tchau para vocês, prazer estar aqui, viu? Tchau, tudo de bom, sucesso, muito sucesso para vocês.